Olá pessoal, seja bem-vindo a essa 11ª aula. Daremos início aqui à introdução sobre o conteúdo sobre dívida. O conteúdo sobre dívida é importantíssimo, tá? Inicialmente, essa aula é apenas uma aula introdutória sobre dívida. Teremos uma outra aula utilizando div e CSS, então a gente vai aprender bastante a utilizar CSS com div. Tá? E depois a gente vai introduzir um pouco aí do HTML5. Então, inicialmente, o planejamento eu acabei mudando um pouco nessa videoaula. A gente vai trabalhar, depois desses códigos HTML, a gente vai trabalhar com CSS, tá? A gente está com HTML puro e vamos trabalhar direto com CSS, trabalhando com divs. Depois que os senhores aprenderem a trabalhar com divs e CSS, a gente vai trabalhar com HTML5, substituindo algumas características aí das tags divs. Bom, pessoal, para trabalhar hoje com a tag div, eu vou tentar trabalhar no conteúdo lá dentro do home. O home, a gente viu que não tem muita coisa, né? A página home, né, que está aqui o H3, vou até aumentar aqui o conteúdo, não tem praticamente nada, nenhuma informação, tá? Então, a gente vai trabalhar com divs nessa aula. Então, existe outra tag em HTML que substitui muitas outras tags. É uma tag coringa chamada de div. Então, na aula teórica, os senhores viram, eu falando sobre um pouco do div. Na aula teórica, eu falei qual era o papel da div. Então, por exemplo, aqui eu vou chamar a tag se escreve div e ela obrigatoriamente deve ser fechada. A tag div, pessoal, dentro do HTML, antes do HTML5, ela é uma tag coringa. Né? Uma tag coringa. Por que, pessoal, uma tag coringa? É uma tag que eu posso utilizar em qualquer que seja a coisa. Posso utilizar a tag div dentro de qualquer conteúdo. Ah, mas como é que se usa hoje isso no estado da prática? Geralmente, quando a gente vai desenvolver um website, e a gente divide esse website em etapas, não bem em etapas, mas em estruturas. Por exemplo, eu tenho o topo desse website, eu tenho um menu de navegação desse website, eu tenho o conteúdo desse website e eu tenho um rodapé. Então, basicamente, na prática, é isso que a gente faz. Topo, menu de navegação, conteúdo e rodapé. E a gente geralmente cria divs para falar sobre essa estrutura de código em HTML. Então, eu tenho a minha div, para me estruturar a essa div, eu tenho o meu conteúdo, eu tenho a minha navegação, eu tenho o meu conteúdo e eu tenho o meu rodapé. Isso se aplica para todas as demais páginas, quando a gente desenvolve baseado em div. Então, basicamente, div é essa tag, chamada de div, e aqui dentro da tag div eu posso trabalhar de qualquer outra forma. Por exemplo, eu posso colocar aqui, simplesmente, aqui é o título da página, em vez de ser H1, seja uma div. Jogo para dentro da div. Aqui não vai ser H1, tá, pessoal? Tá? Aqui eu posso colocar um ID, tá, dessa div, igual vocês aprenderam nos demais elementos. Aqui eu posso colocar título, sei lá, título. Título da página, sem acentuação, obviamente, porque é um ID. Tá, pessoal? Título. Título da página, tá? E aí, dentro desse título da página, eu posso ter um outro carinha chamado conteúdo. Conteúdo da página. Posso ter um outro div chamado conteúdo. Eu vou puxar ela aqui, chamada de conteúdo. Também minúsculo. ID, conteúdo. Tá ok, pessoal? Então, eu tenho uma div aqui e aqui eu tenho uma div chamada de conteúdo. Vou identar. Esse conteúdo vai ter muita informação. Tá? Aqui eu vou colocar aqui o conteúdo da página. Conteúdo da página. E aqui eu tenho o título da página. Tá? E logo em seguida eu tenho, por exemplo, o rodapé da página, que pode ser replicado em todas as demais páginas. Então, olha como é que ficou essa estrutura legal. Eu tenho uma div que é o título, tenho uma div que pode ser o conteúdo e outra div que pode ser o rodapé. Rodapé. Geralmente, o rodapé de qualquer que seja a página, ele vem o endereço. Então, eu vou lá dentro de contato. Os senhores já aprenderam a trabalhar com contato, tá, pessoal? Então, não é nada demais aqui. E vou pegar, por exemplo, esse parágrafo de contato todo, que foi, né, digitado lá dentro do contato, da página contato, e vou jogar no home aqui. Vou estruturar home. Então, no rodapé vai vir uma mensagem de contato. O que vai vir no rodapé, pessoal? No rodapé vai vir o meu endereço. Simplesmente o meu endereço.
Essas são as informações, o conjunto informacional que vai vir no contato. Olha só o que eu estou fazendo. Então, no rodapé do meu website, sempre vai ter esse carinha aí, chamado, uma div chamado rodapé, que dentro do rodapé vai ter o quê? O meu contato, vai ter a rua, o meu endereço, basicamente o endereço. O endereço daquela estrutura organizacional. Vou ter uma parte onde é que terá o conteúdo e uma parte onde é que terá a alteração da página home. Então, todas as minhas páginas, ela vai ter essa estrutura de divs. A div separa, de forma lógica, o conteúdo que vai estar na tela. Então, eu vou gerar novamente aqui, de forma automática, a escrita aqui interna. Por que, pessoal, vou gerar de forma automática? Senão, eu vou demorar muito tempo para escrever alguma coisa aqui internamente, só eles verem os resultados. Então, eu vou simplesmente copiar e colar qualquer coisa que tenha escrito. Tá? Vocês não precisam saber de que forma isso ocorreu. Na verdade, eu peguei lá um parágrafo gerado de forma automática e joguei aqui dentro do meu conteúdo. E agora vamos ver como é que ficou a minha página home. Olha lá a home. Então, a home ficou desse formato. Ó. Tem o título da página home e tem o meu parágrafo. E eu tenho um rodapé. Então, todo o conteúdo ele é alterado aqui, tem que ser obrigatoriamente alterado dentro do conteúdo. Conteúdo e aqui. Aqui eu posso colocar aquela firula, né? Que foi, na verdade, eu colocar aqui como se fosse uma tag. Vamos lá. Alterar aqui o div. Vou fazer mais uma firula aqui, ó. Eu quero que seja negritado como é um título, chamar de H2. Então, H2, H2. Tá, pessoal? Então, aqui é só para, de fato, aparecer um pouco mais forte. Então, o H2 é filho dessa div. Essa div ela é filha lá do body. Tá ok? Vamos ver? F5. Olha lá, página home e aqui o conteúdo. E aqui, obviamente, o rodapé. Eu preciso replicar toda essa estrutura para as demais páginas. Por quê? A única coisa que se pode alterar nas demais páginas é o quê? O título e o conteúdo em si. Tá, pessoal? Sempre título e conteúdo. Título e conteúdo, o rodapé sempre tem que aparecer de forma... Então, basicamente, é isso que eu preciso colocar. Essa estrutura eu preciso replicar em cada um. Ó, por exemplo, somos. Quem somos? Quem somos tem toda essa página aqui. O que eu vou fazer? Vou jogar ela para cá. Vou construir a página padrão. Remover o conteúdo que está escrito. Deixar vazio. A página aqui é quem somos. Tá, pessoal? Quem somos. E aí eu vou copiar esse quem somos, tirando o título, obviamente. O título não precisa. Só vou inserir o que já está escrito aqui, ó. Que a gente já escreveu desde a aula anterior, tá vendo? Vamos pegar só o conteúdo. Olha só o conteúdo e vamos jogar dentro de conteúdo. Obviamente, pessoal, tem que identar o código, que a partir desse momento, essa galerinha aqui é filho, né? Ok, até aqui, ó, conteúdo, div conteúdo, H4, vamos, tudo isso, todo esse conteúdo é filho dessa div chamada conteúdo. Então, ficamos assim na estrutura. Olha, ficamos o título, div título com título, div conteúdo com o conteúdo da página quem somos, que já estava pronto esse conteúdo, e o rodapé, que o rodapé sempre vai ser obrigatório em todas as páginas. E aí eu posso simplesmente remover as demais informações que vierem aqui, ó. Ok? As demais informações eu posso removê-la. E eu faço essa mesma coisa para todas as demais páginas, né? Alterando apenas o que tiver dentro do conteúdo e, obviamente, reescrevendo ali o título. Então, vamos lá em serviços. Serviço foi feito tabela. Né? Então, vamos aqui, ó, nessa página, aqui na URL, cadastrar aqui, e aqui eu vou colocar como nossos, no título, nossos serviços. Nossos serviços. Pessoal, aqui geralmente eu estou andando um pouco rápido, porque isso já foi feito. Né? Então, aqueles que tiverem alguma dúvida, pode tirar via chat. Ó, eu vou remover tudo que está dentro desse conteúdo, porque é um conteúdo novo. E aqui dentro desse conteúdo, eu vou colocar o conteúdo de nossos serviços. O conteúdo do nosso serviço está pronto. Está aqui, ó, H4, tirando o título, né? Obviamente removendo o título. Eu tenho esse carinha aqui, ó, nossos serviços,
até o finalzinho da tabela. Vou recortar, vou jogar ele para dentro dessa div chamada conteúdo. Obviamente, como é uma div, eu preciso fazer o quê, pessoal? Eu preciso identar, né, a div para falar que ela é o elemento H4 é filho do div e table é filho do div. Isso é muito bom para dar manutenção. Sempre identar é bom para dar manutenção. Porque uma vez que os senhores bater o olho nessa aplicação, os senhores vão saber qual local que os senhores vão ter que remover ou alterar ou coisas desse tipo, tá, pessoal? É muito simples. Olha só, rodapé não se altera em nenhuma página. O que altera é apenas o que estiver dentro do div conteúdo. E aí, obviamente, eu vou lá no div conteúdo e altero o que precisa ser alterado. Por exemplo, nessa questão aqui tem uma tabela dentro do div conteúdo e tem um H1, que é um subtítulo. H4 que é um subtítulo do conteúdo e eu tenho o título da página. Tá, ok? Vou fazer isso com cliente e contato. Tá, pessoal? Agora, dessa vez, eu vou fazer de forma um pouco mais rápida, que já foi explicado toda essa parte de copiar e colar tanto o conteúdo, o título, na verdade, título, conteúdo e rodapé. As divs, eu vou jogar para cliente dentro do local onde é mais pertinente de cliente, e depois da URL. Tá? Então, eu vou aqui, colo, salvo novamente, vou pegar essa estrutura aqui, ó. Os senhores estão vendo? Vou recortar isso aqui. Eu não preciso, porque na verdade é o título já está feito lá dentro do cabeçalho. E vou alterar aqui dentro esse miolo, ó. Que é o miolinho onde é que a gente coloca dentro da div. Ctrl V. Obviamente que eu copiei isso de outro local, eu preciso identar isso, né? Todos os senhores sabem que precisa de indentação. Então H4 aqui nos clientes é filho do div conteúdo. Ok, pessoal? Vou pegar novamente essa div, copiar a mesma coisa, aí os alunos falam, professor, mas tem que ficar copiando e colando a mesma coisa sempre. Infelizmente, quando a gente trata de HTML, para usar um framework, é dessa forma, a gente aprende manualmente. Quando você estiver programando já para a web, com uma linguagem de programação igual, por exemplo, PHP, ou outra linguagem de programação qualquer, os senhores vão ver que isso é bem fácil. Você só faz a home, a página principal, e só depois os senhores alteram o que é necessário ser alterado. Tá, pessoal? Então, a página aqui, eu preciso alterar aqui. Espera aí só um minuto, que eu fiz alguma coisa errada aqui. Aqui eu preciso alterar. Tá? Esse conteúdo não existe. Aqui eu preciso alterar nossos clientes para contato, né? Não sei, entre em contato conosco, eu acho. Entre em contato conosco. Eu acho que é isso. Estava lá. E eu vou lá e vou pegar tudo aquilo que foi feito. Por exemplo, aqui H4. Ó. E vou copiar. Já foi feito com tabela na última aula, né? Aqui eu vou formatar. Bom, pessoal, os senhores podem até reclamar, porque professor, o senhor está fazendo muito rápido, né? Está complicado entender isso que o senhor está fazendo. Mas isso aqui é porque já foi feito. A gente só está copiando e colando e de fato, a gente só está remontando. Então, contato, aqui, entre em contato conosco. E aí o bom das videoaulas é que os senhores podem parar a videoaula, tentar entender o que eu acabei de fazer e fazer da mesma forma, para ir acompanhando a aula, tá, pessoal? Por isso que é bom a questão da videoaula. A videoaula é bom por isso. Então, de forma resumida, os senhores podem perceber que o que se repetiu foi o rodapé, os divs do conteúdo, né? Os nomes, e o que foi alterado foi o que estava dentro do conteúdo, do próprio conteúdo, da div conteúdo. Ó. Div conteúdo foi alterado constantemente, a div conteúdo aqui. Em cliente, nossos clientes foi alterado também. Div cliente, serviços e home. Vamos ver como é que ficou agora. Agora, tudo à base de div. Os senhores vão ver que a única coisa que altera é isso aqui, ó. Isso altera e, obviamente, que esse nome aqui também altera. Tá, pessoal? Então, estamos no home. Vamos para quem somos. Olha lá. Quem somos e olha só o rodapé. Está lá. Intacto. Né? Serviços. Ó, serviços com rodapé intacto. Clientes com rodapé intacto. Né? E conteúdo. E contato. Né? Contato
com o rodapé aqui intacto também, porque é só finalizar. Então, ficamos assim. Todas as páginas já linkadas, só ver se está tudo ok. Então, basicamente, pessoal, a div é uma tag coringa, mas ele serve, de fato, para estruturar nosso website. Se nosso website existe um topo, a gente estrutura ela de forma de topo. Por exemplo, aqui a gente podia melhorar ainda, por exemplo, com a div chamada de navegação, que traria todas as URLs e ULs, tá? A div chamada de topo, que aí traria, por exemplo, a logomarca, o alinhamento, traria isso aqui. Então, a gente teria aqui uma div chamada topo, uma div menu e a div, por exemplo, título e conteúdo, tá, pessoal? A gente tem como fazer isso aqui ainda. Vamos lá fazer agora? Já que estamos metendo a mão na massa, vamos fazer. Então, olha só, aqui eu vou montar uma div, tá? E vou encerrar essa div aqui embaixo. Essa div vai ficar todos os elementos do topo. Então, ID, chamada de topo. Ou então, vamos chamar de cabeçalho. Vou chamar de topo mesmo, melhor. Topo. Topo. Tudo que tiver no topo vai entrar aqui dentro dessa div. O que entra aí, professor? Vai entrar, por exemplo, a imagem, a logo da empresa. Vai entrar também, por exemplo, o efeito lá de andar, unhar, né? Na verdade. E aí entra dentro dessa div. Então, vou remover esse carinha daqui e vou jogar para dentro dessa div e organizar esse código. Então, código totalmente organizacional. Vou dar um tab e eu vou falar que todo esse conteúdo ele é filho, né, da div chamado topo. Então, tem uma div chamada topo. Eu tenho uma pirula que é um HR aqui, ó. Que é só uma lista, tá? Só uma linha na horizontal, lista não, desculpa. E agora eu monto outra div. Que div que é essa, professor? Div de navegação. Menu. Posso até chamar ela div de menu. Para a gente poder, né? Qual o ID dessa div? ID, nome, menu. É o nosso menu de navegação. E aí eu vou colocar todo o meu menu aqui dentro. Ó. Tudo que foi construído até agora, ó, lista de menus. Vou copiar todo esse povo e vou jogar ele para dentro da div de menu. Vocês vão ver o tanto que isso fica bem organizado com div. Vou dar um tab. E vou. Agora sim, ficamos todos estruturados em div, pessoal. É só. Temos uma div chamada topo, que encerra aqui. Temos uma div chamada menu, que encerra aqui. Temos uma div chamada de título. Temos uma div chamada de conteúdo. E temos uma div chamada de rodapé. Então, cada informação ficou separada. Então, professor, está acontecendo um erro lá no meu topo, lá na minha logo, não sei onde. Onde é que está? Está dentro da div topo. Já sabe onde é que está o local. Ah, não, professor, é o menu. Então, div menu, lá dentro da div menu, vocês vão alterar. Não, professor, na verdade eu errei dentro do conteúdo. Div conteúdo vai alterar. É no rodapé. O rodapé pode ser alterado. Para que isso serve, pessoal? Trabalhar de forma com div, de forma separada, estruturalmente. Quando o senhor estiver programando mesmo para a web, junto com PHP, Java, Python, qual seja a linguagem de programação, o formato de trabalhar assim. A gente não se repete o código HTML várias vezes, igual a gente está se repetindo aqui agora. É o mesmo código para o home, para somos. Não, a gente deixa o que é estruturalmente igual para todos, de forma programável. Então, todos têm o mesmo formato de casca. Quer dizer, o topo é a mesma, os menus são os mesmos, o rodapé são os mesmos, o que muda? O conteúdo. Então, aquilo que muda o conteúdo é que é buscado de forma dinâmica através da linguagem de programação. Os demais ficam de forma estática mesmo, tá? Então, isso agiliza o processo de desenvolvimento. E vamos ver como é que ficou o home, pessoal. Vamos lá. Grosseiramente, não vai ter nenhuma alteração. Visivelmente, para o usuário não tem alteração nenhuma. Só que aí, na parte de CSS, os senhores vão ver o tanto que isso vão nos auxiliar no CSS trabalhar com div. Por quê? A gente vai começar a desenvolver CSS para cada div e dentro de cada div, para cada elemento daquela div, né? Então, cada div tem o seu ID. Obviamente, a gente vai trabalhar dentro dessa característica. Espero que os senhores entenderam qual é o papel principal da div. A div tem um papel coringa dentro da HTML, tá? E antes de surgir o HTML5, a gente trabalhava com div desse formato. A gente colocava topo, rodapé,
conteúdo, tudo através de div. E é isso que a gente vai aprender também na prática, na nossa sala de aula virtual. A gente vai fazer, de acordo com o que era o HTML anterior, fazendo com divs e CSS. Quando os senhores aprenderem isso, a gente vai para o HTML5. Por quê? O HTML5 nada mais é que substituição desse conteúdo aprendido anteriormente. Tá? Então, por exemplo, section, footer, que é o rodapé, né, reader, que é o topo do seu website. Então, ele substituiu, na verdade, o HTML5 substituiu, por exemplo, essa div aqui chamado de topo por uma tag chamada reader, que é o topo do seu cabeçalho, do seu rodapé. Aí depois vem menu, que é um section, né? Dentro da section tem um archive, tem uma side, dentro da própria section. Lá no finalzinho, lá na parte finalzinho, você tem, por exemplo, o rodapé, que aí é footer, dentro do HTML5. Então, assim, a gente aprende primeiro a programar via HTML puro, né? E depois trabalhar com CSS, e logo em seguida a gente vai trabalhar com HTML5, e aí a gente pode utilizar um framework, depois que aprender HTML5, a gente pode utilizar Bootstrap, para desenvolver nossas aplicações. Tá ok, pessoal? Vai agilizar muito a produção HTML. Então, é isso. A gente finaliza esse conteúdo de div por aqui. A nossa próxima aula, provavelmente, já vou passar um projeto prático para o senhor desenvolver em sala de aula. Tá? Eu acho que a gente vai ter só mais uma aula falando sobre questão de cores, como colocar cores dentro desse conteúdo, tá? Como a gente setar cores numa tag. Tá? Para que os senhores possam trabalhar no próprio website dos senhores, no próprio projeto, que esse é o primeiro projeto em HTML puro. HTML puro, você mexer com CSS só com HTML, tá, pessoal? Buscando novas informações que sejam e trazendo para a nossa sala de aula virtual. Então, até a próxima aula, provavelmente a gente vai falar sobre padrões de cores, de forma bem básica. Até lá!